Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Fios elétricos expostos, infiltração nas paredes, papelão fechando buracos do ar-condicionado. Flagrantes do Hospital Infantil de Vitória confirmam riscos de acidentes. Uma ação civil da Defensoria Pública Estadual já mostrava a situação precária do prédio do hospital desde 2014. A Secretaria de Saúde anunciou que o setor de oncologia será transferido para o Hospital da Polícia Militar. E veja também, quadrilha presa acusada de fabricar armas caseiras para traficantes. Entre os armamentos encontrados pela polícia, havia até submetralhadoras. Um alerta para os pais. Bandidos usam Turma da Mônica para aplicar golpes em crianças. Criminosos solicitam o número do cartão de crédito e o código de segurança em troca de amizade falsa com os personagens. Advogadas acusadas de repassar informações de presos para membros de facções deixam a cadeia. Elas terão que usar tornozeleiras eletrônicas. E ainda, ciclovias prometidas não saem do papel. Trechos na Grande Vitória, que representariam 11,5 km de vias para os ciclistas, continuam sem previsão de início e entrega das obras. Agora, no Jornal Capixaba. Uma ação civil proposta pela Defensoria Pública do Estado já mostrava a situação precária do Hospital Infantil de Vitória desde 2014. São fios expostos, infiltrações e papelões cobrindo buracos dos aparelhos de ar-condicionado. Uma combinação de erros que deixa médicos, servidores e pacientes e acompanhantes com medo de um possível incêndio. A Secretaria de Saúde confirmou que a unidade funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros. O setor de oncologia será transferido para o Hospital da Polícia Militar. Fios expostos, infiltração, mofo, mato na fachada, paredes descascadas, papelão fechando o buraco do aparelho de ar-condicionado. Esse é o cenário que encontramos hoje no Hospital Infantil de Vitória. Uma ação civil proposta pela Defensoria Pública do Estado, datada de 2014, já demonstrava a situação de precariedade do hospital, inclusive a falta de alvará do Corpo de Bombeiros. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a unidade funciona sem o documento. A Defensoria Pública afirmou hoje que o Estado descumpre decisão judicial desde 2015, que determina a reforma no hospital. Para o Sindicato dos Servidores da Saúde, pacientes, acompanhantes, médicos e servidores correm riscos no interior do prédio. São muitos problemas estruturais, de parte elétrica, hidráulica, então quando você não faz uma manutenção preventiva e quando não faz uma grande reforma como precisa se fazer em várias unidades hoje do Estado, você não vê melhora, você vai ver remendos, né? Tanto de parte estrutural quanto até de parte elétrica, você vê extensões para todos os lados, isso não é só da unidade de saúde aqui do Infantil de Vitória, são em quase todas as unidades do Estado essa questão de parte elétrica, mas lá é uma situação crítica, né? Por não ter a rota de fuga também, como o bombeiro já sinalizou para a gente, e se acontecer qualquer coisa ali vai virar uma tragédia. Desde o meio do mês passado, equipes do Corpo de Bombeiros estão de prontidão 24 horas por dia. Essas imagens mostram os militares visitando leitos e alguns setores do hospital. Essa mãe diz que o clima na unidade é de apreensão e medo. A gente não dorme, nem as crianças dormem, entendeu? Porque tem uns grandes que entendem, tem uns pequenos que não entendem. O bombeiro falou bem sim, que a gente está correndo um risco sim. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o setor de oncologia será transferido para o Hospital da Polícia Militar, o HPM, em Bento Ferreira. As obras estão em fase de conclusão e a mudança deve acontecer até o final do ano. A SES afirma que as obras não têm relação com o projeto de adequação do Hospital Infantil de Santa Lúcia. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a estrutura do Hospital Infantil de Vitória é antiga e foi abandonada nos últimos anos. Segundo a SESA, não houve manutenção preventiva nem corretiva. Por isso, o hospital necessita de reparos. Em nota, a Secretaria informou que a atual gestão está realizando as adequações necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários, diz a nota da SESA. Uma montagem aparentemente inocente viralizou nas redes sociais e esconde um risco para as famílias. Bandidos estão usando a Turma da Mônica para aplicar golpes em crianças.
Criminosos solicitam o número do cartão de crédito e o código de segurança em troca de amizade falsa com personagens como Mônica, Cebolinha e Cascão. Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali, 4 dos principais personagens criados pelo cartunista Maurício de Souza, viraram iscas de criminosos para crianças. É um novo golpe no qual a criança recebe essa imagem, com os ícones dos gibis e com essa mensagem, pedindo para a criança digitar os dados dos cartões dos pais. No início do texto, um convite. A turma da Mônica está procurando um novo amigo. Mais uma forma dos criminosos agirem e agora utilizando-se de personagens infantis, aproveitando-se pela falta de discernimento das crianças para que elas forneçam dados dos cartões de crédito dos seus pais. Então, surgiu isso recentemente, não só a nível de Espírito Santo, mas a nível de Brasil. A falsa promoção está sendo disseminada por um aplicativo de troca de mensagens. Para a polícia, mais uma tentativa dos criminosos de persuadir crianças. O titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos diz que é possível evitar o golpe, mas para isso, os pais ou responsáveis precisam se desconectar do mundo virtual. A gente sempre fala aqui na delegacia, é sempre bom ficar alerta para você não ser vítima desse tipo de golpe. Tomando os devidos cuidados, porque não é um antivírus, nesse caso, que vai evitar que você seja vítima, mas sim uma conversa, um diálogo, enfim, é o bom senso. Então, realmente, os criminosos criam novas possibilidades, novos jeitos de praticar um crime de estelionato, e a gente sempre frisa também aqui que é possível identificá-los. A gente passa esse alerta que não vai ficar impune. Essa mãe fica em alerta sempre quando o filho está no celular ou no computador. E olhe que o pequeno Gabriel passa bastante tempo na frente da tela. Infelizmente, esses golpes visam mesmo esse boom de tecnologia, principalmente com os smartphones para crianças tão pequenas. Então, acaba que se a mãe e os pais não tiverem supervisão, o que acontece? Eles podem se sentir tentados, achar que é uma brincadeirinha. Já também alertei com relação de adultos, se passar por uma criança. Então, tudo pergunta, tudo mostra, para evitar esse tipo de coisa. As advogadas Gabriela Ramos Acker e Luézes Maquerli da Silva Rocha, presas por suspeita de terem facilitado a troca de informações entre detentos e membros de facções, vão cumprir prisão domiciliar. A decisão é do desembargador Adalto Dias Tristão, que atendeu o pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Gabriela e Luézes saíram do presídio feminino de Bubu, em Cariacica, na noite de ontem e estão usando tornozeleiras eletrônicas. O advogado e diretor da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Espírito Santo recebeu a nossa equipe de reportagem nesta tarde e comentou sobre a prisão domiciliar das advogadas Gabriela Ramos Acker e Luézes Maquerli da Silva Rocha. O advogado, quando infelizmente é preso cautelarmente, ele é preso para salvaguardar uma investigação policial, para salvaguardar o processo judicial, a sociedade. E nesse momento, ele segregado em um presídio comum, ele fica em contato com presos que ele pode ter funcionado para condenar, para absolver, presos que vão oferecer perigo real à vida do advogado. E, além disso, o advogado ele milita diariamente com direitos humanos. Então, ele vai afrontar, algumas vezes, diretores de presídio, secretários de Estado. E ele ficar custodiado em uma unidade carcerária comum oferece perigo para ele também, até por ele lidar com direitos humanos o tempo todo. Depois de quase 15 dias, as advogadas deixaram o presídio no final da tarde de ontem e tiveram a prisão convertida em domiciliar após habeas corpus requerido pela comissão. As duas são investigadas pela Operação Ponto Cego, realizada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas, o NUROC. A Comissão de Direitos e Prerrogativas impetrou um habeas corpus visando proteger o artigo 7º da Lei Federal 8.906, onde fala que advogados, quando custodiados em prisões cautelares, têm que ficar segregados em sala de Estado Maior. Como aqui no Estado nós não temos disponível uma sala de Estado Maior para custodiar esses advogados,
a gente pede que seja aplicado alternativamente o regime domiciliar. De acordo com a investigação, as advogadas são acusadas de facilitar o envio e o recebimento de mensagens para criminosos nos presídios capixabas. Segundo o diretor da comissão, o processo de investigação corre em segredo de justiça. Agora a gente tem que aguardar os desdobramentos processuais. Se for cumprida a lei rigorosamente, a OAB acompanha somente. E a advocacia privada faz o papel dela de defender os advogados, o Ministério Público o papel dele de acusação, a polícia o papel de investigação, e a gente acompanha vendo se está sendo zelada a lei. Sobre a suspeita de uma das advogadas fazer parte da comissão responsável por aplicar provas da ordem, o diretor não confirma a informação. Eu não tenho ciência formal dessa informação, já ouvi boatos sim, mas cabe à OAB, nesses momentos, proteger o advogado, proteger a lei, proteger o advogado e as prerrogativas profissionais nossas. Essas questões pontuais têm que ser dirimidas dentro de um setor competente que não pode ser tratado de forma geral. E não há um processo interno de investigação e punição, não? Dentro da ordem? Se existe um processo como esse, eu não tenho ciência e nem devo ter, porque é um processo de natureza absolutamente sigilosa. A Secretaria Estadual de Justiça abriu processo administrativo disciplinar contra um inspetor penitenciário para apurar o fato dele ter deixado ligado um modem de internet dentro da casa de custódia de Vila Velha. O servidor teria deixado o aparelho ligado sem fio com carregador funcionando dentro da unidade. O fato aconteceu há 2 anos, mas só ontem foi publicada no Diário Oficial do Estado uma notificação ao servidor. Uma quadrilha que produzia armas caseiras para o tráfico de drogas nos municípios de Vitória e Cariacica foi presa. Os suspeitos, segundo a Polícia Civil, fabricavam armamentos de vários calibres, inclusive submetralhadoras. Eles usavam uma oficina mecânica no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Pelos materiais apreendidos pela polícia, foi possível perceber que as armas fabricadas pela quadrilha eram de fácil acesso, como folhas de aço e amortecedores de veículos. De acordo com as investigações, as armas eram fabricadas em uma oficina mecânica no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Janderson Andrade Coelho, de 34 anos, é apontado como um dos líderes da quadrilha. Ele foi preso no último dia 23, em casa no bairro Campo Grande, em Cariacica. Segundo a polícia, ele resistiu à prisão e acabou sendo baleado no peito. O Janderson ofereceu uma resistência, correu para o seu quarto, pegou uma pistola .40, no momento que ele ia atirar no policial, o policial com expertise conseguiu segurar a arma e entrou em luta corporal com o Janderson. E não conseguindo desarmá-lo, foi necessário o uso de um disparo de arma de fogo. Na casa de Janderson, a polícia encontrou uma pistola, munição e alguns materiais usados na fabricação das armas caseiras. Na oficina foram apreendidos mais munições, armas e o restante do material e ferramentas usadas na produção. 2 funcionários, Patrício Ferreira Campos, de 37 anos, e Clay Everton Silva Rodrigues, de 24, foram presos em flagrante. O dono da oficina, o Everton Braga de Souza, de 32 anos, não foi preso, mas para a polícia, ele é um dos líderes do grupo. O dono dessa oficina, no momento, ele não foi preso em flagrante. Nós intimamos, ouvimos, já indiciamos ele e solicitamos a prisão preventiva desse indivíduo. Segundo a polícia, a especialidade da quadrilha era fabricar carregadores prolongados. Com barras de alumínio ou de ferro, eles aumentavam a capacidade de tiro das armas. Alguns carregadores, que eram feitos sob medida, tinham a capacidade de até 50 tiros. Essas armas elas eram confeccionadas a pedido dos traficantes. Eles faziam diversos calibres, .40, 380 e até submetralhadora. E os carregadores eles eram feitos sob medida e a especialidade dessa organização criminosa era em prolongar os carregadores, dificultando, e prejudicando as ações policiais. Tinha carregadores com capacidade de até 50 munições. De acordo com as investigações, as armas fabricadas pela quadrilha eram vendidas para grupos criminosos de Cariacica e Vitória. Nos últimos anos, a polícia identificou uma grande presença desse armamento nas mãos de bandidos.
principalmente de traficantes da Grande Vitória. Uma delegacia especializada em investigar esse tipo de crime foi inaugurada pelo governo no mês passado em Vitória. Os 2 funcionários da oficina passaram por audiência de custódia e vão responder o processo em liberdade. Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Cachoeirinha, dentro da reserva de Duas Bocas, em Cariacica. O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem à tarde e enviou equipes até o local para fazer o combate às chamas com o apoio do Notaer. Mas por volta das 5h30 da tarde entenderam que o fogo havia sido controlado. Hoje pela manhã, o Notaer sobrevoou a região novamente com um militar do Corpo de Bombeiros e verificou um foco de incêndio na base do morro. O Corpo de Bombeiros informou que os focos foram controlados e serão monitorados durante a noite. No próximo bloco, ciclovias prometidas não saem do papel. 4 trechos na Grande Vitória, que representariam 11,5 km de vias para os ciclistas, continuam sem previsão de início e entrega das obras. A gente volta já. Dois novos trechos duplicados da BR-101 entre Viana e Guarapari serão liberados nesta quinta-feira pela Eco-101. A concessionária concluiu as obras em uma extensão de 9 quilômetros. Os trechos estão localizados entre os quilômetros 305 e 308 em Viana e 329 e 335 em Guarapari. Eles integram as obras de duplicação de 30 quilômetros iniciadas em maio de 2018 e com previsão de conclusão e entrega ao tráfego em dezembro deste ano. Projetos de ciclovias na Grande Vitória, que representam mais de 11 quilômetros, seguem sem previsão de início e entrega das obras. Enquanto isso, ciclistas são obrigados a dividir espaço com carros e pedestres. Na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória, a falta de ciclovia não deixa opção para os ciclistas. Aqui, ou você divide espaço com pedestres na calçada, ou se arrisca no asfalto em meio aos carros. A gente se sente um pouco inseguro, né? Insegura porque, você viu, eu estava voltando aqui para casa, andando na rua, porque na calçada é muito ruim, porque tem muitos, né, obstáculos, e aí às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Tem alguns perigos envolvidos aí. A gente vai dividindo espaço com os carros, com os pedestres aí, é o que tem que fazer, né? Não tem muito jeito. Muitos motoristas não respeitam, né? Infelizmente a gente tem a legislação aí que o pessoal não cumpre, mas também não é generalizando. Tem muita gente que ajuda, hein? Até, mas é difícil. Precisa de uma ciclovia aqui, né? A ciclovia prometida para a avenida já deveria ter sido construída, mas o impasse entre a prefeitura e moradores atrasou a obra. O projeto da prefeitura prevê que a ciclovia seja construída na lateral de uma das vias, o que implicaria na perda de 90 vagas de estacionamento. Já o projeto dos moradores prevê que a ciclovia seja construída no canteiro central, ao lado das árvores. Enquanto o impasse não se resolve na Praia do Canto, no bairro Santa Lúcia, a ciclovia da Rio Branco começa a sair do papel. A abertura de licitação deve ser publicada até o fim do ano. Fica esse impasse, né? Eu acho que fica uma briga com a prefeitura, com os lojistas, e quem sai perdendo isso tudo é os ciclistas, né? E os pedestres também, que não corre risco nas calçadas, até para atravessar uma rua, fica difícil, né? Outra obra de ciclovia prometida que não saiu do papel foi a da Avenida José Rato, no bairro de Fátima, na Serra. A obra foi anunciada pela prefeitura no ano passado. 3 trechos deveriam ser entregues no segundo semestre deste ano. Segundo a prefeitura, a obra está em fase de captação de recursos. A segunda ponte, que liga Cariacica e Vila Velha a Vitória, também teve promessa de ciclovia, mais uma que não saiu do papel. O anúncio da obra, que deveria ter 1,5 km de extensão, foi feito em 2012 pelo DENIT. A construção foi programada, teria início em 2014. De lá para cá, 8 anos se passaram e nada de ciclovia. Falando em obra atrasada, a da Leitão da Silva, que entrou para a história como exemplo de lentidão, deve ficar pronta até o fim do ano. O projeto prevê 3 quilômetros de via exclusiva para ciclistas. Operários estão na fase final da obra. Segundo o governo do estado, a revitalização da Leitão da Silva deve terminar até o final do mês de novembro. Estamos na expectativa, sim. Isso aí já era para ter feito há muito tempo. Mas a gente está na expectativa esperando, né? Que vai ser bem melhor para toda a população.
Enquanto isso, tem que se arriscar no meio dos carros. No meio dos carros. Enquanto isso, o ciclista tem que se arriscar no meio dos carros aí. Nossa produção entrou em contato com a assessoria do DENIT para saber se existe alguma previsão para a construção da ciclovia da segunda ponte anunciada em 2012, mas não obteve resposta. E enquanto as ciclovias não saem do papel, hoje houve mais um triste registro da falta de segurança para quem trafega pelas ruas da Grande Vitória de bicicleta. Um ciclista morreu esta manhã após ser atingido por um veículo na subida da segunda ponte em Jardim América. A vítima foi identificada como Luiz Fernando Pereira Almeida, de 22 anos. A seguir, Museu Solar Monjardim fecha para obras. Estão previstos reparos nos pisos, forro, telhado e drenagem. A reforma pode durar até 1 ano. É um instante só. O Museu Solar Monjardim, em Vitória, está fechado à visitação. O casarão histórico do século XVIII vai passar por reparos estruturais nos pisos, forro, telhado e drenagem. As obras, além de recuperar a fachada do prédio, devem sanar problemas específicos e garantir a segurança de funcionários e visitantes e a preservação do acervo. A estimativa é que a reforma esteja concluída em um prazo de 8 meses a 1 ano. O casarão, construído no final do século XVIII, está com forro e o telhado deteriorados, além de infiltrações. Após quase 13 anos da última reforma, o Museu Solar Monjardim foi fechado para visitação para a realização de uma obra nos próximos meses. Ele apresenta já há algum tempo, problemas no telhado e no piso. E esses problemas foram avançando. Fechamos por conta de segurança, dos funcionários, dos visitantes e do próprio acervo. E estima-se, pelo próprio IFAM, que vai elaborar o projeto, de 8 meses a 1 ano, esse fechamento. Há anos, a equipe do museu, que é o único federal do estado, tenta viabilizar recursos para uma reforma mais ampla. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, garantiu a verba necessária para as obras consideradas prioritárias. Esse montante ele foi estipulado em R$700 mil, 700 mil reais, e vai ser feito, nós vamos estancar problemas no telhado e piso, Alguns trechos do piso estão cedendo e o telhado também está apresentando em alguns pontos goteiras, infiltrações. Para o diretor do Solar Monjardim, o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro em setembro do ano passado acendeu um sinal de alerta para a manutenção e conservação desses espaços. Com certeza esse incêndio chamou a atenção, porque são patrimônios, é a nossa identidade, o nosso patrimônio cultural. Foi uma tragédia, mas que nossos técnicos estão bem atentos agora para tentarmos unir forças para que isso não se repita mais. A previsão, de acordo com o instituto responsável pela reforma, é de que o museu seja reaberto em até 1 ano. Enquanto isso, uma equipe aqui do Solar Monjardim trabalha na conservação e catalogação de artes sacras para uma exposição especial na reabertura. Essa reabertura, que daqui a no máximo 1 ano, nós reabriremos com uma exposição de arte sacra, do acervo, que fica aqui no museu, que é um dos mais significativos, o mais significativo do estado, um acervo de arte sacra, e reabriremos com essa exposição, que são objetos, que é um acervo que não é visto pela população capixaba desde 1966. O diretor esclarece que a decisão de interditar aconteceu em um momento propício para o museu, que registrou recordes de visitação. Para ele, as obras são fundamentais para atrair ainda mais o público. Temos aqui um acervo muito significativo, citei ainda há pouco o de arte sacra, que com certeza deve ser o mais significativo do estado. Então, com a requalificação dele, com certeza ele vai ficar num patamar de uma instituição museal muito importante no estado. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.